Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje a nossa convidada não traz para nós um livro para que nós possamos comentar e refletir sobre o seu conteúdo, mas vem nos fazer um convite muito importante e ao mesmo tempo muito agradável. Nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui conosco Astrid Saeg. Bom, Astrid, é realmente uma alegria tê-la conosco. Nossa, é uma alegria estar com vocês também, não é? Saudações filosóficas a todos, na verdade. É verdade. Bom, Astrid, hoje você não vai trazer um livro, que é o comum aqui no nosso programa, né? Geralmente é um livro que é discutido, comentado, sim. Mas você vem fazer um convite para nós. Ah, sim. Qual é o convite? Qual é o convite? É um livro imagético. Né? Muito bom. Eu venho fazer convite a vocês, aliás, um convite à filosofia, que é o título de uma obra, né? Marilena Chaui, mas é um convite particularmente ao simpósio que nós vamos ter agora em setembro, aqui no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, um simpósio, logicamente, de filosofia espírita, e o tema será a mediunidade no contexto da comunicação. E o objetivo, primeiro, é exaltar, né, homenagear Allan Kardec, dado os 150 anos de publicação do Livro dos Espíritos. Maravilha. Bom, esse é o terceiro simpósio. Esse é o terceiro, isso. Então, vamos, antes da gente falar desse terceiro, porque é a novidade do momento, vamos relembrar um pouquinho o segundo, até porque, para quem não pôde participar, vai ter uma oportunidade de acessar esse simpósio, né? Ter a oportunidade de assisti-lo. Com certeza, com certeza. Inclusive, cumpre dizer que a Mundo Maior está lançando o DVD desse segundo simpósio, tá? Cujo título foi a filosofia espírita e o seu lugar no tempo e na história. Tá? Então, a gente fica muito feliz de poder divulgar, particularmente, esse aspecto filosófico da doutrina através desses DVDs. Né? Vamos falar um pouquinho, então, né, do que foi esse simpósio. A gente foram 5 palestrantes, é isso? 5 palestrantes. Isso. Porque, Marisilda, constou no seguinte, a filosofia espírita parece que ela está desvinculada do processo da história do pensamento. Certo. Parece que ela é a parte. Então, a proposta, o objetivo desse simpósio foi dizer, olha, a filosofia espírita está inserida na história do pensamento. Astrid, se eu não tenho um curso de filosofia, se eu não conheço a filosofia, vamos dizer, a filosofia comum, né? Eu não sei como defini-la, né? Para diferenciá-la da filosofia espírita. Se eu não tenho ou não tenho uma grande base, né? Uma base muito forte da filosofia, do pensamento, eu consigo compreender a filosofia espírita? Lógico. A filosofia, de um modo geral, é muito lógica. Tá? E justamente a nossa proposta é torná-la acessível a todos. Então não se requer grandes conhecimentos metafísicos, elucubrações, não. Tá? Passar tudo de forma simples, essa que é a nossa proposta. Então, como a filosofia fala muito de nós mesmos, e ela é muito lógica, qualquer um é acessível. Tá? Certo. E aí, tomando conhecimento, né, da filosofia espírita, você começa a se tornar um filósofo, né? Porque você vai usar toda essa possibilidade que ela nos dá do pensar, do perguntar, do compreender para a sua vida. Isso vai se tornar um hábito e você vai passar a pensar mais, a elaborar mais as suas ideias e facilitar o seu viver, é isso? Exatamente. Tanto é que a filosofia é uma atitude. Não é você saber todas as teorias e conceitos, é uma atitude. Então, é uma atitude de busca, né, de querer saber mais, e ao mesmo tempo é uma atitude de você pensar corretamente. Né? A filosofia é uma educação para o pensar. Todos nós pensamos, mas pensar corretamente é outra coisa. E você pensar corretamente, você pensar com lucidez, você conduz a sua vida com mais consciência, com mais significado, sabendo aonde chegar. Tá? E também de forma mais liberta, para não ficar presa de questões dogmáticas, de opiniões, e você deixar de ser você. Então, eu acho que
Tem uma frase, você vai me ajudar nessa frase. Vamos lá. Que eu li num livro seu, que a gente vai falar numa outra oportunidade, que Sócrates dizia, era Sócrates que dizia que uma vida sem pensar... Não, sem ser examinada, não merece ser vivida. Isso, então é esse o caminho, não é Exatamente. isso? Tudo que a gente vive, todas essas experiências pelas quais nós passamos, é importante que a gente reflita, se indague, pense acerca das experiências para que elas se tornem aprendizado. Exatamente. Não é? Então não é um conhecimento de uma realidade exterior. Né? Aquele que filosofa, ele é sujeito e ao mesmo tempo ele é objeto daquilo que ele busca. Certo. Então ele está buscando ele mesmo, ele está refletindo. Como diz Herculano Pires, a filosofia é um ato de contrição, porque é você com você mesmo. Certo. Isso que é legal, é uma troca às vezes de você com você. Isso te leva a transcender, isso te leva a buscar respostas mais profundas, a se conhecer. E particularmente a proposta da filosofia espírita, entre outras coisas, é essa. Né? Quem sou? Da onde venho? Para onde vou? Que é o problema do ser. Sim. Né? E qual o significado do existir? Logicamente, tudo vinculado ao Evangelho, que é a essência de tudo. Então, essa que é a proposta. Porque não nos basta, como comentamos agora, tão somente viver, mas viver com consciência. E hoje nós estamos vivendo um tempo propício a essas elaborações de ideia. Né? Porque nós estamos num tempo de renovação, de transformação. Exatamente. E Kardec afirma, Marisilda, na Gênese, no final da Gênese, quando ele fala dos sinais dos tempos, que no futuro haverá sempre, logicamente, discordâncias do ponto de vista religioso, doutrinários, etc. Mas ele diz que o futuro será transformações do ponto de vista ideológico. Então não vão ser só cataclismas, tragédias físicas, não. São ideologias, trocas de ideias. E a doutrina tem tudo para isso, porque ela é uma filosofia com toda a sua autoridade e com toda a sua lógica, e essa lógica precisa ser resgatada com consciência. Uma coisa é você dizer, olha, é filosofia. Outra coisa é você dizer por que é, como articulá-la, como enxergar toda essa riqueza filosófica que existe dentro da doutrina e na qual ela não tem nada que temer da filosofia tradicional. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de filosofia e simpósio. Estamos de volta, hoje com Astrid Saeg, e nós estamos falando sobre o terceiro simpósio de filosofia espírita. Mas antes de nós continuarmos aqui com essa conversa muito boa, muito agradável, muito elaborada, a gente queria convidar você a participar do Clube Amigos da Boa Nova. Se você quer colaborar de alguma forma para que esta mensagem, a doutrina dos espíritos, como mensagem orientadora, consoladora, chegue a mais pessoas, a mais lugares, a pessoas que não têm acesso à informação, junte-se a nós, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Seja também um divulgador da doutrina dos espíritos e colabore para que mais pessoas também tenham essa possibilidade. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua colaboração. Bom, Astrid, a gente começou a falar, a gente convidou o nosso telespectador para o terceiro simpósio, falou um pouquinho do segundo, informamos que já existe a possibilidade de se adquirir o DVD, né, pela editora Mundo Maior, www.mundomaior.com.br, que você já viu aí na nossa tela. E a gente não falou muito sobre o conteúdo do simpósio. Você quer falar um pouquinho ainda do que foi tratado nele, para a gente ir para o terceiro? Posso falar rapidamente. O tema do segundo foi a filosofia espírita e o seu lugar no tempo e na história. Por quê? Parece-nos que a filosofia espírita está desvinculada da história do pensamento. Então, como que foi abordado? A filosofia espírita em 3 blocos. A filosofia espírita ontem, a filosofia espírita hoje e a filosofia espírita amanhã.
Então, por que ontem, Marisilda? Porque ela não vem do nada. Certo. Ela é uma síntese do processo da história do pensamento, como afirma Herculano Pires. Então, está vinculada com os conceitos de Platão, de Sócrates, de Agostinho, de todos os filósofos que são os princípios constitutivos da doutrina, digamos assim. Certo. Hoje, qual é o papel da doutrina hoje? Primeiramente, combater o materialismo, não é? Mas, sobretudo, explicar os problemas existenciais que a humanidade sofre. Por que eu existo? Por que eu sofro? Essas respostas que nós sempre buscamos, não é? Então, aqui está um papel importantíssimo, porque o existir tem um significado diferente das teorias materialistas. Certo. O significado é hoje. E amanhã? Como é que nós podemos falar do papel da filosofia espírita amanhã, na medida em que ela vai trazer mais lucidez para a religiosidade, para a civilização do espírito, mas através da consciência, através da razão. Então será um evangelho vivenciado mais plenamente, por quê? Porque é concebido pela razão. Certo. Então foi uma forma de facilitar o nosso entendimento do que é a filosofia e do que nós podemos fazer para desfrutarmos, né, do progresso, que é o nosso objetivo. Exatamente. E se a gente fala de futuro, nós temos que voltar também para a tradição do passado, porque é uma continuação, né? Certo. É uma manifestação contínua do pensamento. O terceiro simpósio, a gente não pode considerar uma continuação, é um outro tema, é isso, do segundo? Olha, é um outro tema, mas logicamente existe uma continuidade, um encadeamento de ideias. Certo. Porque no primeiro foi feita o workshop, foi sobre a metodologia da doutrina espírita nos 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Então, a questão do método, como abordar o método científico de forma assim autorizada, qual seja, de forma científica, como abordar o método filosófico, como abordar uma metodologia, inclusive na religiosidade. Certo. Esse foi o workshop do segundo simpósio. O terceiro, nós vamos trazer de novo isso tudo, mas não abordar exatamente a questão do método científico, mas abordar agora os passos de Kardec nesse processo de constituição da ciência, da filosofia e da religiosidade, mas Kardec como pessoa. Certo. Então, o Kardec cientista, Kardec filósofo e o Kardec religioso, porque mesmo organizando toda aquela fenomenologia, Marisilda, Kardec já apontava para o lado filosófico, que é para o lado da inteligência, né? Que é para o lado das consequências morais. Então, como que ele articulou esse processo na doutrina e como ele, pessoa, viveu isso tudo? Certo. Essa é a nossa homenagem a Kardec. Esse será o workshop numa troca, né? Certo. Numa interação com os demais. Então, esse simpósio, a mediunidade no contexto da comunicação, nós teremos também vários palestrantes, né, falando. Então, aqui basicamente é da comunicação, é isso, Astrid? Exatamente. Por quê? O que é a mediunidade? Não é uma comunicação? Verdade. Só que essa comunicação é muito mais ampla do que um trabalho, por vezes, mediúnico, que tem todo o seu valor. Então, o que é a comunicação? É uma questão filosófica. Então, vamos começar. O que é a comunicação? Primeira palestra. E depois, a segunda. Como articular a linguagem da comunicação? É um problema. Tudo é comunicação no universo, ainda mais hoje. Mas existe a dificuldade da expressão, da palavra, da linguagem e, sobretudo, na mediunidade. Aí a terceira, que é a mediunidade propriamente como manifestação do ser. Ou seja, tudo se funda na essência divina. Esse é o aspecto filosófico da mediunidade, não científico. Porque a mediunidade não é só um fenômeno. A mediunidade, ela está fundada na essência divina, que é o ser. Então, se você fundar-se no ser, no princípio espiritual, você vai ver que tudo no universo é comunicação. Os astros se interagem, os átomos se interagem, as plantas, os animais, tudo é comunicação nessa essência divina do universo. E quando chega no homem, no espírito, essa comunicação se dá de forma consciente. E aí dá-se essa comunicação em diversos planos, que Herculano Pires chama de intermúndios.
nós somos interexistentes. Então o conceito de comunicação é muito amplo, porque nós não nos comunicamos aqui só materialmente, é muito mais do que isso. Certo. Então, aí eu questiono a seguinte, a filosofia vai colaborar conosco para nós sairmos um pouco da acomodação de receber tudo pronto. Eu acho que aconteceu isso com a humanidade. Eu não sei se eu estou equivocada. Né? Vou deixar essa questão para você, a gente vai falar no próximo bloco. Mas tudo o que vem do passado, de crenças, né? De religiões, e quando chega ao Espiritismo, nós estamos acomodados a ter respostas prontas. E o Espiritismo não nos deu isso. E a filosofia vai colaborar com isso, mas você vai falar isso já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta, hoje conversando com Astrid Saeg sobre o 3º simpósio de filosofia espírita que vai acontecer em setembro deste ano. Bom, Astrid, eu deixei uma questão meio complicada aí para você, né? A gente quer saber como funciona, né? E a filosofia é uma oportunidade para nós renovarmos conceitos, ideias. Com certeza. Não é? Aliás, o título do programa é muito significativo, porque a filosofia é isso, é sempre um repensar. É você repensar o que você já pensou sob um novo ângulo, sob uma nova ótica, sob uma nova concepção. E isso é enriquecer, não é? Isso é progredir. Agora, particularmente, estávamos falando do papel da filosofia na religiosidade, porque se nós formos ver a história das religiões, não é? Num primeiro momento, o cristianismo, particularmente, ele surgiu de forma de parábolas, de forma imagéticas. Parece-nos que Jesus não o fez tão somente porque nós não o compreenderíamos. Mas nós podemos abordar, segundo o pensamento hoje, segundo a filosofia hoje, que a metáfora é um recurso riquíssimo para as questões espirituais. Então Jesus usou da metáfora não porque nós não entendêssemos tão somente, mas porque quando você se eleva, você traz manifestações da interioridade, você acaba fazendo de forma poética, imagética e, portanto, metafórica. Só que o que nós fizemos? Nós pegamos essa metáfora e vivenciamos o mito, né? Vivenciamos a letra. Sim. E é muito mais do que aquilo. Certo. Aí as religiões dogmáticas, que têm todo o seu valor, porque é um ponto de partida, mas não uma religiosidade plena, porque é uma religiosidade que crê no exterior. Tá? Agora chega a filosofia espírita no século XIX e resgata todo esse processo à luz da razão. Por isso que ela não é religião no sentido técnico, mas ela é uma filosofia. Certo. E uma filosofia que vem explicar o Evangelho à luz da razão. E, portanto, muito mais liberta. Por quê? Porque o indivíduo agora, ele é autônomo. Ele age porque ele conhece e não por causa de ideologias, não porque pensam por ele. Então, se ele entende, ele vai aderir porque ele quer. Então, ele vai se transformar porque ele entendeu, tá? E, portanto, se sente motivado a se modificar. Então, seria assim, tão benéfico se nós voltássemos com a filosofia aos cursos, né, na escola, para as crianças, não é isso, Astrid? Seria uma coisa extraordinária. Você sabe que existem escolas, inclusive da prefeitura, que já tem filosofia para os pequenos, não é? Está começando. Porque é importante isso. É importante. E no Instituto também, no IEF, nós temos o chamado FiloKids. Que lindo. Que é filosofia só para os pequenininhos. Mas é lindo, é maravilhoso. Porque a criança não tem medo, né, de pensar, de expor o seu pensamento, a sua ideia. Né? E ela aprende a interrogar. Isso. É o que nós estávamos falando há pouco. Ela aprende a não aceitar passivamente. Ela aprende a se posicionar, a buscar mais. E você não imagina o quanto que a criança filosofa, viu? É extraordinário. Bom, Astrid, nós falamos que esse simpósio vai acontecer em setembro. Dias 24 e 25 de setembro.
que é um sábado o dia inteiro e o domingo à tarde. À tarde, então. Ele vai acontecer no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Isso. Na rua Duarte de Azevedo, 691, em Santana, próximo ao metrô Santana. Para quem quiser também, o telefone é 2973-6580, né, se você tiver alguma dúvida, enfim. Nós vamos ter todas as informações pelo site do simpósio, que é www.simposioief.com.br. Esse IEF são 2 Es. Isso é importante. Né? Então, é www.simposioief.com.br. O que mais nós temos que... O IEF é em função do Instituto, né? Que é Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, isso. Por isso os 2 Es. Que mais que nós temos que falar sobre esse simpósio? Então, quem pode participar? As inscrições podem ser feitas, então, pelo site, não é? Todos podem participar. Convidamos a todos, espíritas, não espíritas, simpatizantes, pessoas de outras concepções religiosas, porque nós pensamos assim, que o espiritismo deve ser passado a todos. Sim. E não espíritas também. Convidamos para que possam também ser uma troca mais rica, não é? E também nós temos como proposta trazer pessoas do mundo acadêmico, porque a gente tem esse objetivo de vincular a filosofia espírita ao mundo acadêmico. Certo. E o mundo acadêmico à filosofia espírita. Por isso que 2 desses palestrantes são do mundo acadêmico, da filosofia, para a gente não estabelecer essa distinção. E dizer, olha, filosofia espírita é a filosofia. Sim. E levar também no mundo acadêmico, porque nós não temos nada a temer com isso. É verdade. Eu acho que tudo que concorre para o nosso progresso é bom. Não, e tem sua autoridade, tem seu método, tem lógica, tem mero o quê? E eu acho que, assim, tirar um pouco do mito da mediunidade. Exatamente. As pessoas que não conhecem o Espiritismo e que o julgam de uma forma equivocada podem conhecê-lo na sua essência, né? no que ele trata, no que ele traz, no que ele proporciona às pessoas. Exatamente. Então, é uma oportunidade extraordinária. E a mediunidade é um fenômeno natural. Natural. Não é como no passado, aquela coisa de feitiçaria, aquela coisa toda, é inerente a todo ser humano. Ele não é privilégio do Espiritismo. Não, e tem mais. A mediunidade é maravilhosa porque não é uma questão de resgate, de tarefa tão somente. Ela faz parte da evolução e da transcendência do ser. A mediunidade é uma forma de nós nos educarmos para chegarmos à transcendência, à religiosidade plena. Então não é uma questão de trabalho, de tarefa, é uma questão de evolução e de manifestação do ser. E Jesus, médium por excelência, chegou a esse momento transcendente, onde ele superou, né, os vários tipos de mediunidade para vivenciar plenamente a intuição, que é a mediunidade do Pai, como ele mesmo afirma. Muito bom. Nós agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço estar aqui com vocês. E até o congresso, pelo menos. Aguardamos, né? Vocês, não é? Vamos lá filosofar juntos. Isso mesmo. Se você quiser adquirir o DVD do 2º simpósio, como nós já informamos você pode também pedir ou solicitar através do site www.redemundomaior.com.br. E se você quiser fazer alguma sugestão, algum comentário sobre o programa, sobre os temas aqui desenvolvidos, você pode nos escrever repensar@redemundomaior.com.br. Hoje nós falamos do 3º simpósio de filosofia espírita. Nós temos um encontro com você na próxima semana. Aguardamos você. Até lá.